Está no ar, a partir de agora, Vinícola Esportes. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Muito boa noite, ouvintes da Rádio Vinícola. Boa noite, Francisco Soares, sonoplasta da Rádio Vinícola, há mais de 30 anos. O Francisco, né, comandando a comunicação em várias rádios, TV. O Francisco é uma lenda do rádio aqui na cidade de Andrada. A gente tem que sempre eternizar isso aí. O velho Chico, né, desde a época do Super Som Montanhês, o Chico já fazia parte aí para aquelas pessoas mais saudosistas. Hoje, quarta-feira, né, 17/10/2018, um abraço a toda a cidade de Andrada, Zona Rural, Santo Antônio do Jardim, Vila Albertina. Um abraço, pessoal aí da Barra. Alô, Zé Constantino, eu sei que você está atento no programa hoje. Pessoal também de Crisólia e aí chegando também na cidade de Urupino. Ao pessoal da Zona Rural, aos ex-jogadores do Rio Branco, Biro Gomes, o jogador Arilson, né, o Fábio Paulista e todos os jogadores, ex-jogadores do Rio Branco que estão atentos hoje à entrevista que nós vamos fazer. Daqui a pouquinho o homem já está aqui, viu, gente? O homem já está aqui no estúdio, já preparado aí. E daqui a pouquinho, guarda aí mais 2-3 minutinhos que a gente vai fazer um merchan aqui e vamos conversar com o Di Conrad. Portanto, em nome de Adilson Despachante, aquele primeiro documento do seu carro, o primeiro emplacamento, você procura o Adilson Despachante. Então o documento está enroscado, amigo? Procura o Adilson Despachante, o cara tem livre acesso ao Detran. Então qualquer dúvida em relação a documento de carro, multas, você procura o Adilson Despachante. Também a doutora Rosa Maria Lopes Valles, dentista, né? Ortodonta, odonta, principalmente no trabalho com as crianças. Aquele dentinho torto, né? Que realmente, futuramente, vai ter problema. Vocês não imaginam uma cirurgia de dente na fase adulta para corrigir aí realmente alguma coisa que no passado poderia ter feito. E a Rosa Maria Valles, ela fez um trabalho com a minha filha, 4 anos, profissional, competentíssima. Realmente, além de grande amiga, aquele trabalho, aquela assistência, muito carinhosa. E ali, ó, no Dr. Sagan, no consultório do Dr. Sagan. E os dois, né, o Adilson Despachante e a Rosa Maria Valles, do lado a lado. Também um abraço aí pro pessoal, né, ao Celso Patrício, pessoal do Jareta, a todo o pessoal do Chuchu com Pimenta. Sábado no Rio Branco, né, Chuchu com Pimenta Eventos. O Lucas Dalmoura, né, filho do Valdir, de DJ, vai comandar aí a festa dos anos 80. Gente, o ingresso está R$20 até no dia, mas na hora lá vai custar R$30. Se você não tem o ingresso, procura o pessoal do Chuchu com Pimenta, Celso Patrício, Jareta, enfim. Realmente você vai encontrar esse ingresso disponível a R$20. Olha, anos 80, é festa consagrada, todos os anos eu vou. E realmente é uma das melhores festas que tem em Andradas, eu recomendo. E passa um para o outro, viu, gente? Você que está ouvindo o programa agora aí, convida a esposa, namorado. Pessoal também aí do Leandro, né? Agora eu vou mandar aqueles abraços. Já o pessoal que estava no Facebook, hoje eu vou ouvir o Di Conrad falando no programa. A Rosane, né? A Rosane, o Marcelinho que jogou no Rio Branco, o Leandro, o Adilson Despachante, o Guto Liparini, o Cazé, o Otair, o Ney Jareta. Enfim, né, gente? Todo mundo ligando agora o programa da Rádio Vinícola. E nós que começamos o Rio Branco lá no ano de 1985, quando o Rio Branco formou o time profissional, falamos de ano a ano, fizemos um resumo das competições, dos resultados do Rio Branco, das tristezas, das alegrias, das conquistas, dos rebaixamentos, o ano que não disputou. Nós passamos ano a ano até chegar em 2009, quando o Rio Branco fechou seu departamento, por enquanto, né? É aquele vulcão que ainda está ali, né? Está adormecido, mas se Deus quiser, quem sabe um dia o Rio Branco volta ao cenário do futebol profissional do sul de Minas Gerais. Quando a gente vai fazer o futebol de salão, gente, qualquer cidade que a gente chega, é impressionante. Eles vêm perguntar, e o Rio Branco? Né? Nós viajamos no sul de Minas, o pessoal aí do futsal, o Leandro está junto com a gente, pode perguntar, que a primeira pergunta que eles fazem pra gente, e o azulão da Mantiqueira e o Rio Branco? Por que o Rio Branco parou? Não vai voltar mais?
Então isso foi lá em Minas, em Boa Esperança, foi lá em Lavras, foi em Três Corações, Pouso Alegre, aonde nós andamos, eles perguntam do Rio Branco, principalmente o pessoal da mídia. Então, Chico, para tocar o coração do homem aqui, daqui já vamos apresentar o Di Conrad, mas antes um pouquinho, para tocar o coração do homem aqui, vamos tocar um pouquinho do hino do Azulão. Bate no peito o coração desta torcida cheia de emoção. Brilha a camisa azul e branca vitoriosa, Rio Branco de Andradas. Uma paixão por futebol, tem força e garra e virtudes mais. Portanto, esse hino maravilhoso, aí, letra do Davi, né? O pessoal lá que fizeram o hino do Rio Branco, maravilhoso. E toda vez que toca assim, não sei o que acontece, a gente mexe com a gente, parece que a gente volta lá, dá um filme, dá um, né? Dá um retorneio lá, a gente volta lá na época do Azulão do Mantiqueiro, naqueles domingos, naquelas quartas-feiras, principalmente dos domingos à tarde, né? Você já via, dava 2, 3 horas, a gente já queria ir lá pro estádio, né? Era realmente aquele frisson da torcida do Azulão do Mantiqueiro. Mas hoje, para coroar, como eu falei, né? Todos os programas que nós fizemos aí do Rio Branco, esse quarta-feira, que é um programa de nostalgia, a gente traz aqui o passado do esporte, do futebol principalmente. E hoje está aqui nosso programa. Hoje eu conversei com o Nilton Faião. O Nilton Faião disse que o dia foi um craque. Jogou bola pra caramba, né, Nilton? Jogou bola pra caramba. O Di Conrad foi melhor que o Marreco e o Neguinho junto. Rapaz do céu, eu não sabia disso, né? Eu fiquei sabendo isso do Di hoje. Mas ele tá aqui e a gente vai saber muita coisa do Di. Di, é com muito prazer que a gente recebe você aqui. Eu estou emocionado porque a população de Andrade, eu vi hoje no Facebook, as pessoas conversando na rua, quanto que o pessoal gosta de você. Eu, particularmente, eu vou falar, eu sempre admirei, sempre gostei do teu trabalho, sempre achei você um cara realmente muito gente boa, e pra mim eu estou feliz de você estar aqui hoje. Boa noite, Di. Boa noite, Dirceu, boa noite ao Chico, boa noite aos ouvintes da Rádio Vinícola. Eu sei que me deixa envergonhado, né? Sei que me deixa feliz de estar aqui, porque a gente tem uma felicidade muito grande quando vai falar de futebol, né? E a gente fala futebol, sempre quando vai falar de futebol tem que falar no Rio Branco, né? O Rio Branco realmente é um marco na vida da gente, e isso a gente não vai apagar nunca, né? E quanto mais as pessoas, né? Quanto mais tempo passa, parece que a falta vai batendo mais na gente, mais no coração da gente. Então, o Rio Branco foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na nossa vida, aconteceu na vida dos andradenses, né? Porque é lógico, quer queira ou quer não, eu sempre falo que a gente, por mais que a gente não queira, a gente acaba sendo bairrista. Então, bairristas, eu lembro, a gente brincava com o pessoal de Pinhal, que a gente tinha um telefone, a gente já tinha o celular aqui, né? E o Pinhal não tinha celular, era um lá do bairrista. A gente tinha um time na primeira divisão e outras cidades não tinham. Então a gente tinha uma escola de samba, então a gente sempre foi do lado bairrista. E esse lado bairrista foi coroado em Minas Gerais inteiro, né? Pelo Rio Branco disputar o Campeonato Mineiro e também, né, várias participações no Campeonato Brasileiro. Quantas vezes você já jogou na loteria esportiva, tinha lá o Rio Branco. Mesmo sendo uma zebrinha, mas estava lá, né? Por exemplo, a loteria antigamente era 13 jogos, né? São 26 times e o Rio Branco estava lá de todo o Brasil. É lógico que era um coadjuvante, porque era sempre o Rio Branco Atlético e o Rio Branco Cruzeiro. Mas o nome marcou. Então eu acho que por onde a gente passava, o Rio Branco estava na boca do povo. Então a gente tem uma emoção muito grande quando a gente vai falar de Rio Branco. Beleza, Di. Di, então a gente vai começar com você. O Rio Branco tem uma história longa, né, que começou lá em 48 com o futebol amador, mas a gente vai tocar mais aqui, mais direto no futebol profissional. E o Rio Branco começou em 85, 86, o Branco teve aquela primeira partida lá em Boa Esperança, o Amarildo fez o primeiro gol do Rio Branco, naquele 1-0 do Rio Branco, lá em Boa Esperança contra o Minas, que marcou aí a primeira vitória do Rio Branco no futebol profissional. Mas aí o que eu quero saber de você é o seguinte: quais foram os trabalhos que você fez, como que você começou, né, no futebol, e quem convidou você, como você ingressou nessa carreira de gerente de futebol?
Ô Dirceu, eu estudei em Santa Rita do Sapucaí, né? Fiz curso técnico e fiz engenharia. Acabei não terminando em engenharia, mas eu fiz. E nós, lá na oportunidade, lá nos anos de 82, 83, 85, nós montamos um bar lá, sabe? Tinha o pessoal que estudava lá, tinha um bar. E o pessoal estava formando, quis passar esse bar para alguém que continuasse com o bar. Eu e um rapaz aqui de Andrade, o Creito, o Careca, a maioria conhece, nós compramos de sociedade e ficamos tocando o bar até 86, 87. Aí eu vim para Andrade, o Cláudio Turati me deu a oportunidade de eu trabalhar, porque eu mexia com bar, de trabalhar no Rio Branco, sem mexer com futebol. Eu fui porque tinha a época que era a época da choperia, sabe? Eu fiquei uns tempo ali junto, fui ficando. Aí na oportunidade o nosso gerente de futebol que comandava era o Joismar. Porque o Joismar era um cara, é falecido, todo mundo conhece ele é falecido já, mas ele é um cara que tinha muita influência em Minas Gerais. Ele tinha sido gerente de futebol de várias equipes, né, do interior. E ele tinha uma penetração muito grande, tinha um acesso muito grande na federação. Então acho que o Branco passou um momento difícil, eu não lembro se foi 87, 88, dentro do Campeonato Mineiro, e o Cláudio Turati com uma visão impressionante, né? Não adianta reforçar o time se não tiver um amparo, né, para esse time. Então ele contratou o Joismar, o Joy. Fiquei junto ali no restaurante, no Rio Branco, ficamos juntos. Aí quando veio o Joy recebeu uma proposta no ano seguinte, recebeu uma proposta muito grande para sair. Aí saiu e o Cláudio foi devagar, vamos ver se vai achar outro. Eu fui ficando, fui ajudando, fui ficando. E aí o Rio Branco chegou no ano de 1990, fez uma campanha muito boa, né? E eu fui ficando, aí eu fui aprendendo, né? Graças a Deus. Eu costumo dizer, Dirceu, que o Rio Branco tem várias passagens. Mas o Rio Branco tem uma passagem antes do técnico Zé Duarte e após o técnico Zé Duarte. Aí vai mais uma vez a visão, né, do nosso presidente Cláudio Turati. E ele falou assim: eu queria que você tentasse entrar em contato com o Zé do Boné, o Zé Duarte, lá em Campinas. Eu falei: o Cláudio do céu. O Zé Duarte é um homem que trabalhou na Ponte Preta, disputou o Campeonato Brasileiro, Eu falei: marca com ele, nós vamos lá, nós vamos ouvir ele. Eu marquei, liguei, achei o telefone do Zé Duarte, nós ligamos. O Zé Duarte nos atendeu na casa dele, conversa vai, conversa vem. Em poucos minutos o Cláudio se enturmou tanto com ele que estava eu, o Cláudio e o Calegari. O Calegari trabalhava com a gente. E pouca conversa, o Cláudio fechou com o Zé Duarte. Então, acho que foi uma das decisões, porque uma competência para ser presidente de um time não é fácil. Tem que ter competência, tem que ter honestidade. O Cláudio reunia tudo isso, né? Então, eu acho que o Rio Branco chegou onde chegou graças ao nosso presidente. E essa visão dele proporcionou o Zé Duarte a nos ensinar alguma coisa. Ele chamava eu de carecone, né? Carecone. Vai por esse lado que você vai certo, vai por esse lado que esse lado aí não é o caminho. Então eu acho que o Rio Branco é lógico, ele veio nos ensinar. E tanto é que o dia que, por exemplo, ele pegou uma amizade muito grande com a gente aqui, ele passou muita coisa para nós, que o dia que o pai do Oscar, aquele zagueiro da seleção brasileira, mora aqui em Montecião, ele faleceu. E o Oscar estava no Japão. Olha para você ver, o Zé Duarte, a confiança que ele tinha na gente, ele falou se eu podia. Nós fomos lá em Campinas para pegar o Zé Duarte, para levar o Zé Duarte no enterro do pai do Oscar. Então a confiança que ele tinha pegou essa amizade, sabe? Ele voltou vários anos depois, né? Ele 2 ou 3 temporadas aqui, e cada vez que ele vinha para cá a gente ia aperfeiçoando. É lógico que quando você tem bastante dinheiro, Dirceu, você aperfeiçoa em 1 ano. Agora quando você não tem, você tem que ir galgando os degraus devagar, entendeu? Então, isso que fez a gente gostar do futebol, a gente ter uma relação com o futebol, né? E são pessoas que a gente pega uma amizade, o Dirceu, sabe o que é importante do futebol, principalmente profissional? É porque você pega uma amizade com uma pessoa, é uma amizade, não vou dizer que as outras amizades não sejam sinceras, é lógico que são sinceras, é que é uma amizade de final de semana, de sábado e domingo. Por exemplo, nós largamos a família aqui, a minha mulher, meus filhos, então a gente encontra com uma pessoa lá de Itabira, ele também largou a mulher, os filhos, no final de semana. Você está entendendo? E sempre umas datas propícias, sempre tem futebol. Domingo, dia das mães, tem futebol. Domingo, dia dos pais, tem futebol. Domingo de Páscoa, tem futebol.
Domingo de quarta-feira de cinza, carnaval, tem futebol. Então, umas datas que você vai ganhando afinidades. Entendeu? Por exemplo, eu estou falando para você, por exemplo, eu peguei uma amizade muito grande, que na época ele era presidente do Valério, o Maluf. Eu jamais pensei em conhecer o Maluf, né? Aí você vai a uma reunião em Itabira, lá em Itabira, quem está lá? O Maluf. Aí você vai pegando, aí o Maluf sai de Itabira, vai para Belo Horizonte, vai para Atlético, vai para o Cruzeiro. E sempre encontrando. Entendeu? Sempre encontrando com ele, então vai pegando uma amizade de fim de semana. Ele largou a mulher na sexta, no sábado, no domingo, para estar em Andradas. E nós também, né? Mesmo estando aqui, mas a gente largou porque tem a concentração de sábado à noite, domingo. Então é uma amizade que você vai fortalecendo. E como o Rio Branco proporcionou isso para nós? Porque o Cláudio ficou mais de 25 anos, né, como presidente. Eu, 20 anos no futebol. Então não é um ano que você trabalha 2 anos e muda. Trabalha 2 anos e muda. Por exemplo, você vai lá em Uberlândia, quem comandava Uberlândia? É o Zé. Aí você passa 2 anos, quem que é? Agora é o André. Então vai mudando as pessoas, né? O Rio Branco quase não mudou. Então isso fortalece o vínculo da gente com o futebol. Então eu acho que é um fator importante que cada ano vai fortalecendo mais. Beleza. Mas eu vou colocar mais um na linha. Esse aí faz parte da história do Branco, que não tem jeito de falar. O Cláudio Turati é o concurso, né? O Cláudio Turati é a alma do Rio Branco, né? E você, André, só para completar sobre o Cláudio está falando, então eles falam que tudo na vida tudo tem substituído. Tem um ditado que fala, não falte no serviço para o seu patrão ver que você não faz falta, né? Mas aí eles perguntam do futebol em uma cidade pequena, igual Andradas, assim, de 40 mil habitantes, eu acho que sem o Cláudio Turati não teria futebol. É uma pessoa estudada, é uma pessoa capacitada que ele tem uma facilidade de resolver os problemas, entendeu? Então você está com um problema, o Cláudio resolve. E resolve da melhor maneira possível. Tanto é que foi 25 anos no futebol, estou falando 25 anos, 25 anos, você vê que o clube não tem uma pendência. Então tem uma retaguarda. Então, o que o Di fazia? O Di escutava o Cláudio. Então, entendeu? O Cláudio fala, vai para esse caminho, eu ia para esse caminho. Algumas decisões, né, vamos mais sérias. Então, você tinha uma costa larga, vamos dizer assim, ó. Se o Di falou é porque o Di escutou o Cláudio. Então, se o Di falou é praticamente a palavra do Cláudio. Aí a responsabilidade da gente aumentava. Por quê? Porque eu tinha que pensar para falar, porque o que eu ia falar era o Cláudio que seria o responsável, né? E graças a Deus essa parceria foi muito boa. O Rio Branco foi galgando degrau por degrau e chegou aonde chegou, né? Bem falado em toda Minas Gerais. Beleza, é o Bebeto Romário. Mas vou colocar mais um na linha aqui que faz parte da história do Branco, assim como o André Luiz, que está lá ouvindo o programa, o Mão Aberta, o Lício, né? Mas vamos colocar mais um na linha. Esse cara é fera, conhece pra caramba de Conrad, trabalhou muito lá dentro do campo. Boa noite, Tony Marques. Dirceu, boa noite. Boa noite aos amigos da Vinícola Esportes. Eu vou te falar pra você que é uma das entrevistas que eu mais esperava nessa sua volta aí à Rádio Vinícola, Dirceu. E falar de Conrad, de Cláudio Turati, é prazeroso. É mais que uma entrevista, né? É uma gratidão, uma homenagem ao trabalho hoje, em especial do Di, e em breve, se Deus quiser, também poder fazer o mesmo com o Dr. Cláudio Turati. Confesso a você que nos meus 36 anos de rádio esportivo, São Paulo, Minas principalmente, ainda não vi 2 profissionais, 2 pessoas com uma ligação enorme desse sistema que o Di falou, bem bairrista, de amar o que faz, de amar um clube. Eu não vejo hoje mais no futebol profissional. Então, para mim, é um privilégio, uma alegria estar participando dessa entrevista e apenas acrescentando, viu, Di Conrad, que a sua história jamais se apaga e é sempre lembrada. Onde quer que estivemos, passamos, desde uma rádio Itatiaia, uma Federação Mineira, no interior de São Paulo, quando se fala de Rio Branco, de Andradas, não se deixa de falar também de Dr. Cláudio Turati e da sua pessoa, viu, Di? Que prazer falar com você aí mais uma vez. Ô, Tony, fica com liberdade aí de fazer já aquela pergunta pro Di Conrad aí a respeito, você que esteve dentro do campo, faça aquela pergunta aí que o ouvinte lá está aguardando pro Di Conrad aí. Um programa é muito pouco, né, Tony?
teria que ser muito mais, mas fica à vontade, Tony, faz essa pergunta pro Di. Primeiro, que alegria falar com você, viu, Di? Ô, Tony, a alegria é toda minha, Tony. A gente trabalhou junto, né? E então a gente tem uma amizade muito grande, eu tenho uma admiração muito grande do seu trabalho. Tony, você falou uma coisa importante. Eu acho que o Rio Branco, você fala de família, essas coisas, tem que formar uma família, tudo bem. Mas o Rio Branco tinha uma certa liberdade, vocês da imprensa junto com a gente, que vocês praticamente estavam junto com a delegação. Então vocês acompanhavam o que é difícil, o que é fácil e o que pode fazer e o que não pode. Por isso, talvez que nós temos essa aproximação tão grande, igual a gente formou nos tempos do Rio Branco, não é mesmo, Tony? É isso. E eu vejo, Odi, depois de tantos anos, depois de caminhar 10 anos fora do futebol profissional, continuamos trabalhando aí no sul de Minas, em Jogos da Caldense, na Coirmã lá de Poço da Mantiqueira, mas as pessoas que estão acima da gente, de uma Itatiaia, de uma Federação Mineira, até hoje ainda perguntam, falam, elogiam do trabalho de vocês aí, Andrade. Isso é gratificante, né, Di? Com certeza, né, Tony? Aí que eu falei pro Dirceu aqui a importância de ter um responsável maior, né, que é o nosso presidente Cláudio Turati. Então, esse Cláudio Turati, você vê, ele verificava tudo o que ia fazer para mandar para a federação de uma certa forma correta, né? Então, o Rio Branco tem esse lado dentro da federação, um respeito muito grande, porque em parte de documentação, em parte de cumprir com os objetivos, em cumprir com as obrigações financeiras, tudo, o Rio Branco sempre zelou nessa parte por determinação do nosso presidente Cláudio Turati. Baseado nisso, Tony, quem está lá dentro vê as dificuldades de outras equipes. Nossa, o time tal está devendo 2, 3 meses, o Rio Branco está em dia. Então a gente sempre escutou isso, e escutou de pessoas que convivem não só com o Rio Branco, mas com todos os times da federação. Então isso é lógico. Agora eu acho que também, você vai falar para o Cláudio, por exemplo, Turati, vai falar, é obrigação de um time, se não for dessa forma, não tem que ter time. Também concordo com ele, mas a dificuldade é muito grande e eu acho que o Rio Branco chegou nesse patamar de ser lembrado por quase toda Minas Gerais, Tony, e por todos que trabalham no futebol, tanto os radialistas como também o pessoal da federação, pela honestidade do trabalho, né? Nós nunca prometemos muito além do que a gente não podia cumprir. Se a gente fala A, vai ser A. E isso tinha um respaldo muito grande, que você conhece, do nosso presidente Cláudio Turati. Odi, 9 anos depois, dá para falar o porquê, o que fez parar o futebol profissional do Rio Branco num ano tão maravilhoso que foi aquele, Di? Ô, Tony, veja bem, o Rio Branco voltou para a primeira divisão em 2006, parece. 2006 nós ganhamos o módulo 2, né, e voltamos para a primeira divisão. Então, veja bem, é um trabalho bem pensado assim. 2007 vamos gastar X. Aí gastamos X, chegamos perto, porque o formato já era esse, de classificar 4 equipes para a semifinal. Chegamos perto, chegamos em 5º ou 6º lugar. Então, na reunião para o ano seguinte, se investir um pouquinho mais, que a gente não tinha condição de investir tudo de uma vez. Então vamos subir um degrau, vamos. Então, se você subir um degrau, honestamente, contratando coisas, é lógico, se você for contratar um Fusquinha e pagar um preço de uma bicicleta, você está perdendo. Mas se você contratar um Fusquinha e pelo preço de um Gol, você está ganhando, né? Em termos. Então, o nosso objetivo era esse, era achar um jogador de potencial melhor e por um preço que a gente pudesse pagar. Em 2007 nós chegamos perto, em 2008 nós galgamos um degrau, em 2008 nós não conseguimos também classificar entre os 4. Em 2009 investimos um pouquinho mais. Nesse investimento de um pouquinho mais, resultou em atletas de qualidade. E esses atletas de qualidade nos levaram, né, a ser o campeão do interior, chegar em 3º lugar, só atrás de Atlético Cruzeiro, eliminar o América Mineiro, que quer queira ou que não, passava por um momento difícil também, hoje não, hoje está na primeira divisão, mas passava por um momento difícil. O Rio Branco conseguiu empatar em Belo Horizonte e ganhou de forma categórica aqui, jogando em Poços de Caldas, de 3-0. Então isso consolida, né, Tony? Consolida a participação do Rio Branco, graças a Deus. Odi, em cima do que o Tony perguntou, pergunta muito boa do Tony, é uma curiosidade do torcedor. Eu vou um pouquinho lá dentro do campo agora. As contratações de época, já que nós estamos revivendo aqui uma parte da história branca, na época você fazia, porque eu gosto de saber o trabalho do gerente de futebol, nós sabemos, mas quando vocês iam contratar, claro que vocês tinham uma comissão técnica ali, vocês formavam a comissão técnica, se reunia.
Contratações de técnicos, jogadores, como vocês definiam isso aí? E como que era feito isso aí? É uma curiosidade que o torcedor tem, sabe? Como que o Di vai descobrir um jogador que joga no Nordeste, tudo? Qual que eram as informações que vocês tinham, o que vocês faziam para fazer essas contratações, Di? O Dirceu, o Tony acompanhou também. Eu acho que, primeiramente, eu sempre falava pro Cláudio Turati, falei, Cláudio, primeira coisa é ter que contratar o treinador. Se a gente acertar ou não no nome, a gente pode trocar depois. Mas para montar um plantel, você tem que ter um treinador. Por exemplo, você contrata um treinador, o Di Conrad é um treinador. Contratei o Di. O Di joga que jeito? O Di joga com 3 zagueiros. Então você tem que contratar 6 zagueiros. 3 que vai jogar e 3 na reserva. Ah não, o Di não joga com 3 zagueiros. O treinador que você trouxe vai jogar no 4-4-2. Quer dizer, é 2 lateral e 2 zagueiros. Então você pode contratar 4, 5 zagueiros. Você entendeu, Dirceu? Aí, então, o Rio Branco, eu sempre tentava escutar o treinador. E depois, no passar desses anos, por isso que eu falo para você, ô Dirceu, que o Rio Branco tem uma temporada antes e depois do Zé Duarte. Com o Zé Duarte, eu peguei amizade com vários empresários que mexiam com futebol. Então, por exemplo, desses eu tinha um caderno, cada ano eu ia trocando o caderno, mas alguns nomes eu mudava e alguns nomes não. Por exemplo, eu tinha um empresário chamado Mandrake. Esse Mandrake era de... o nome dele era Mandrake. Era de Campinas. Ele sempre indicou jogador que sempre teve resultado positivo aqui em Andradas. Então, quando mudava o ano, eu levava o nome dele junto, porque ele não me indicava jogador ruim, entendeu? De cada 10 indicações que eu perguntava para ele, ele falava, descarta, 9 você pode levar, você entendeu? Então, você tinha que ter confiança nas pessoas. O Zé Duarte, quando veio para cá, ele tinha uma amizade com... Até esqueci o nome dele, o rapaz era um jornalista, escrevia por um jornal de Recife. O Messias, por exemplo, você lembra do Messias? Lembro. O Messias foi indicação eu esqueci o nome dele agora, mas desse homem que morava em Recife. O Zé Duarte falou, eu esqueci o nome dele, mas liga para ele que ele vai te falar para você quem é quem. Então você ligava, tem um jogador que joga no Central de Coraru. Ah, é muito bom, pode levar. Então você confiava nele. É uma pessoa que você confiava. As outras, porque uma maioria fala que todo mundo, todo empresário, acha que o jogador é bom. Não é verdade? Mas não é assim, você tem que ter as pessoas certas, né? Em Belo Horizonte nós tínhamos 2 jogadores bons. Por exemplo, eles perguntam para mim, o Bruno Mineiro rodou o interior de Minas inteiro, de São Paulo, e não fez gols. Aí você trouxe ele para andar. Eu tinha um empresário, um amigo, que eu conheci em Belo Horizonte, no hotel lá, e ele mexia mais com o Rio de Janeiro. Mas ele falou para mim, ô Conrad, você vai levar para Andradas um centroavante chamado Bruno Mineiro, ele está no interior de São Paulo. Não fez nenhum gol até agora lá em São Paulo, mas você leva ele pra você ver. Ele é meio emburradinho, meio emburrado assim, mas é fácil lidar com ele. Você tratou ele bem, ele vai te deslanchar. Então é um cara de confiança. Aí eu cheguei aqui e perguntei pro operador físico, o Eduardo na época, falou, ele jogou lá no Cantando Vence, lá onde lá, ele não fez gol não. Mas ele é forte, viu? Aí, na confiança desse empresário de Belo Horizonte, vamos trazer o Bruno Mineiro. O Bruno Mineiro é o artilheiro do Campeonato Mineiro, né? Então você tem que ter sorte, você tem que ter... Aí que eu falo para você, a importância do presidente, de ter um presidente, por exemplo, igual o Cláudio Turati, um presidente de 25 anos, 20 anos, fala, vai criar, não, mas quando o cara é honesto, o cara é dedicado, o cara é trabalhador, ele não vai ser cabide de emprego. Então ele dá a oportunidade da gente, por exemplo, se eu fico 2 anos só no Rio Branco e vou 2 anos para o time, aí vou pulando de gai em gai igual macaco, você não chega a lugar nenhum, porque ó, que você pega a amizade, você sai. Ó, que você pega a amizade. Então, nesses anos eu fui fortalecendo, o Rio Branco foi fortalecendo os vínculos de pessoas ligadas ao futebol. Então eu tinha um cara de confiança em Campinas, eu tinha um cara de confiança em Belo Horizonte, um cara de confiança no Norte, Então, esses caras de confiança falaram, pode ligar pro cara do Rio, o cara do Rio é confiança meu. Então eu confiava nesse de Campinas e esse de Campinas confiava nesse do Rio. Então você vai criando uma estrada, né? E graças a Deus a gente sempre mais acertou do que errou em contratação. Beleza. Porque, o Dirceu, o Tony sabe disso, você sabe disso. Contratar jogador não é igual a sua mulher fala, ô Dirceu, vai no supermercado e me traz 5 quilos de arroz. Você vai trazer 5 quilos de arroz, ou arroz mais fino, Agora, contrata um centroavante. Aí você tem centroavante que cabeceia bem, tem centroavante que não faz gol em ninguém, mas arma bem a jogada, tem centroavante alto, tem centroavante bom. É difícil você contratar um jogador só pedido. Eu quero um centroavante. Tá bom,
Você quer um centroavante? Mas é difícil, você entendeu o que eu tô falando pra você? É verdade. Então não é igual você ter uma lista de compra, né? É verdade. É verdade. Então por isso que eu achava importante, né, um aprendizado, é que a gente tinha que escutar o treinador para ver o esquema. É igual o Zé Carlos Serrão. Eu quero jogar com 3 atacantes. Bom, você quer jogar com 3 atacantes, eu tenho que trazer 7 atacantes. Se machucar 2, você tem que manter. Senão você vai mudar o esquema durante uma competição, entendeu? Verdade. Você não vai. Aí você tendo vários jogadores, você não vai mudar o esquema. Você vai mudar as peças. Vai sair o Di, vai entrar o Dirceu, mas os dois é ponta direita, entendeu, Dirceu? Então, é mais ou menos isso, e nessa filosofia, se tá certo ou errado, eu não sei, mas que aqui em Andradas deu certo, foi bom que deu. Beleza. Em nome de Adilson Pachante, o pessoal Chuchu com Pimenta, que vai ter o bailão no Rio Branco sábado, anos 80, vai comprar ingresso mesmo, R$20, na hora lá 30. Tony, oi. O rapaz é fera, né, Tony? Rapaz, eu chamo de rapaz porque é o moço ainda, né, Tony? Ô, Dirceu, uma das coisas que eu sempre admirei no Di, é essa paixão dele, esse bairrismo pelo Rio Branco, e também eu gostava muito das comemorações do Di, principalmente quando ganhava da Caldense, era mais gostoso. Agora aquela de deitar no asfalto e parar o trânsito foi a melhor de todas, não foi, Di? tá de brincadeira, Tony. Ô, Tony, falando nisso, uma vez, Tony, acho que foi aqui em Andradas, jogou o Rio Branco e Caldense, sabe? E o Rio Branco ganhou de 2-0. E o banco de reserva nosso era lá em cima, lá perto do placar lá que dá acesso às piscinas lá, você lembra, né? É. E o Márcio Rezende de Freitas apitando o nosso jogo. E o gol nosso, o segundo gol, saiu no gol de cima, lá perto. Eu não sei se foi o Altair ou quem que marcou na época que jogava aqui, marcou um gol e veio comemorar no banco. E eu tava de camisa, com bolso. E no bolso da camisa minha tinha uns documentos e tinha um dinheiro, não sei lá quando, umas notas de dinheiro lá, né? E saiu o gol, eu pulei uma piroleta assim, e o Márcio Rezende veio para o jogador não invadir o campo, né? Aí caiu o dinheiro assim, o Márcio Rezende falou: Di, guarda esse dinheiro aí, rapaz, você tá pensando o quê? O dinheiro tinha caído no chão, eu nem tinha visto que eu tinha dinheiro no bolso. E nós criamos uma amizade com o Márcio Rezende, né? Que ele tinha xingado nós, porque o Joy, quando trabalhou aqui, ele era muito amigo do Márcio, morava perto do bairro lá em Belo Horizonte do Márcio, entendeu? E o Márcio, ele falou assim: Di, vai ser um dos melhores árbitros que vai ter em Minas Gerais, porque é honesto, trabalhador, dedicado. Então a gente pegou uma amizade de um dia nós íamos na casa do Joy em Belo Horizonte e tomar uma cerveja à noite, comer uma carne com o Márcio Rezende e com a família dele. Você lembra, depois ele foi para a Olimpíadas lá em Barcelona, parece? Ele trouxe um presente para nós aqui em Andradas, veio aqui durante a festa do vinho, sabe? Então criou um laço. E ele me xingava muito, porque em 1990 ele trabalhava no banco. E o jogo do Rio Branco e Pouso Alegre era 7 horas da noite, acho que era uma quarta-feira, 7 horas da noite. E ele chegou praticamente junto com nós, junto com a delegação. Eu desci do ônibus e ele desceu do carro dele também, tudo engravatado, né? Que ele estava trabalhando no banco. Ele falou: é só você mesmo, Di, para tirar eu de Belo Horizonte, sair do serviço, trabalhei até as 11 da manhã no banco para vir apitar Rio Branco e Pouso Alegre. Você não vai se arrepender, mas o Rio Branco vai ganhar. E você vai ter que ajudar. Eu não ajudo ninguém, rapaz, brincando, né? E o Rio Branco ganhou de 1-0. O Rio Branco marcou o gol aos 7 minutos, 8 minutos do primeiro tempo, num campo menor, que é o campo de Pouso Alegre, do lado da faculdade lá. Você imagina a pressão dos dois lados, porque o Rio Branco jogou bola pra caramba aquele dia, e o Pouso Alegre também tinha um time forte. Tanto é que no final ficou Cruzeiro e o Atlético em primeiro e segundo, e Rio Branco e Pouso Alegre disputando o título interior, você entendeu? E o Branco ficou na frente do Pouso Alegre, duas equipes fortes. Então você imagina, 7 minutos do primeiro tempo, para terminar o jogo, a pressão que foi dos dois lados, o Márcio Rezende, uma arbitragem perfeita, os dois times jogando bola, e nós viemos comemorar a vitória de 1-0. Antônio, quanta história, hein, Dirceu? Olha quanta história, rapaz. Eu falei que esse programa aqui é curto. É curto. Não, o Leandrinho me lembrou hoje um fato. E eu até vou falar pro Di aqui, que o Di também não foi só gerente, ele foi técnico por 2 jogos. Né? E ele tá invicto, viu, Tony? Invicto. Duas partidas e ele não perdeu as partidas. Uma com uma Moreco, o Leandro me lembrou. E o Di também depois me contou do outro jogo aí, do Rio Branco. Di, como é ser técnico? É mais difícil que ser gerente? Pelo amor de Deus, eu nunca tive essa pretensão, né? É que a primeira vez nós tivemos um resultado adverso, né? Lá em Uberlândia, contra o Nitri.
E uma goleada, 5-1. Então, o Cláudio me ligou, falou, não tem condição de continuar com o treinador, nós dispensamos o treinador. E lá, foi numa quinta-feira, e domingo já era em Patos de Minas. Não dava tempo de você armar, de contratar um treinador. Então, nós fomos negociando, mas pro jogo lá não tinha condição. Então, nós conversamos com as principais peças do time, que tinha um goleiro, o Souza, o volante, um zagueiro, um atacante, reunimos 5 ou 6. Ó, gente, nós estamos aqui para defender o Rio Branco, né? Vamos armar do jeito que temos que jogar, e conseguimos empatar lá em Patos de Minas, que é um time que estava vindo uma derrota de 5-1, e de repente empatar com um jogo mais difícil contra o Mamoré, já, né, você viu que o treinador, algumas pessoas não estavam contentes com o treinador. Então foi isso que aconteceu, foi durante a viagem, né? E a outra vez foi aqui, no retorno contra o Extrema, nós não fomos bem no primeiro turno, né? E quando o Extrema veio jogar aqui, não tinha treinador também, não deu tempo da gente contratar um treinador. Nós também reunimos jogadores e ficamos lá para dizer que tinha um treinador, né? Mas a pretensão nunca foi ser treinador, porque treinador, Túlio, é o seguinte, é difícil, você tem que ter uma filosofia de jogo. Só que você tem uma filosofia de jogo, mas se o time não, se o presidente ou o diretor, quem quer que seja, não der o jogador que você pensa, você não consegue montar um time, você entendeu? Então eu acho que é importante você ter uma filosofia e saber lidar. Por exemplo, eu sempre gostava, e até vou contar uma história para vocês aqui, que eu não era muito a favor do Pedro Rocha como treinador, porque eu tinha umas informações dele negativa. O Cláudio Turati bateu, não, o treinador nosso vai ser o Pedro Rocha. Tem nome, tem postura, é esse que vai ser. E o Pedro Rocha, eu fiquei amiguíssimo dele, porque eu tinha uma admiração para ele, que ele sabia comandar o time. Quem que tá lá? Ah, tem 20 jogadores lá. Tá bom, esses 20 jogadores. Quer que eu reforço? Não quero contratar ninguém por enquanto. Então é um treinador que trabalhava com o que tinha. Você entendeu? Você podia contratar o Pedro Rocha. Tem 3 zagueiros lá. Ah, deixa comigo agora que eu vou ver quem joga mais e eu vou escalar o time certo. Então esse é o cara que eu achava que, entendeu? Ah, não, eu não fui bem porque o Rio Branco não me deu tal jogador. Nunca falou isso. Ele sempre trabalhava com o que tinha. Então isso que eu tenho uma admiração muito grande pelo Pedro Rocha. Antônio. Oi? Falta 8 minutinhos para acabar o programa. Tem que ser um pouquinho mais rapidinho com o dia. Por favor, que é muito curtinho. Uhum. Mas manda pergunta pro homem aí. Já 2 perguntas aqui, já perguntamos, né? Que foi do Paulo Lourenço, que perguntou para mim que era como que o Dito tornou gerente, já respondeu. Também como era feita as contratações, o Roberto, do lado da Vila Mutter. O Otair também, um rapaz que segue o programa. Daqui a pouquinho, para terminar o programa, nós vamos perguntar pro Dito se realmente tem chance aí do Rio Branco voltar. Mas faz outra pergunta aí, Tony. Ah, bom, essa aí do Rio Branco voltar, esse sonho, né, de todos nós. É uma das principais perguntas, não tenha dúvida disso. Mas, Odi, por que seus filhos não se tornaram jogadores de futebol? Porque eu vou te falar, nasceram no campo, hein? Falta qualidade, Tony. E o pai sempre incentivando também a estudar, né, Tony? Estudar. Então, eu acho que a pessoa nasce com o dono. Ô, Tony, você, em partes, você acompanhou o trabalho meu que eu falo, mas eu tinha um respaldo muito grande do Cláudio, de tentar fazer um jogador de Andradas. A gente fazia peneirão, a gente dava chance, a gente tentava de um lado, tentava do outro, entendeu? Então eu sempre quis ter alguns jogadores. Teve alguns jogadores que saíram daqui dessa formação nossa, mas faltou alguma coisa a mais para ter um jogador brilhante mesmo, entendeu? Por exemplo, não vou falar nível de seleção brasileira, mas um jogador que saiu do Rio Branco para jogar no São Paulo, por exemplo. Então, você entendeu? Faltou isso, mas nós tentamos de todo jeito. É lógico que tinha uma dificuldade muito grande, que era a parte financeira, né? De manter um time o ano inteiro, de dar prioridade para a categoria de base, entendeu? Porque eu vejo o sofrimento, Tony, você sabe disso, o sofrimento. A categoria de base hoje, o que difere é só o salário. Por quê? A chuteira, você não vai comprar uma chuteira vagabunda e uma chuteira melhor para o jogador. O cara que come, o profissional come um bife, você não vai dar um ovo só para o menino. Então, mas a alimentação, o medicamento, os médicos, os treinamentos, são todos iguais. O que muda um pouco é o salário de cada um. Então você tem uma equipe júnior que você gasta 100 mil por mês, você vai ter um profissional que vai gastar 200. Mas o amparo todo para ter uma equipe jogando bola é mais ou menos o mesmo que você gasta no amador, teoricamente no juvenil, né? Do que você gasta no profissional. Então, em cima já em cima dessa pergunta, Di, você como nós, né, eu, Tony Marques e toda a população de Andradas, sonhamos com a volta do Rio Branco.
Em cima hoje nós sabemos da dificuldade financeira que atravessa o país, a gente até conversou isso um pouco antes, né? Então você acha que, assim, na sua opinião, claro que o sonho é de todos nós. Di, o pessoal pergunta, então vou jogar pra você, velho. O Otair, né, Otair? Obrigado aí. Volta o Azulão? Ô Dirceu, esse talvez é uma das perguntas que a gente mais responde nas ruas. Na minha opinião particular, eu acho muito difícil. Bom, aquilo lá que eu te falei, ninguém é insubstituível. Você sempre acha alguém melhor que você, não tem problema nenhum. Mas em termos de presidente, em termos de time profissional, em uma cidade pequena, entendeu? Por exemplo, hoje você tem uma base do Campeonato Mineiro, tem 12 equipes. Dessas 12 equipes, Atlético, Cruzeiro e América, e o Vila, que é de Nova Lima, como se fosse a grande BH. Então sobra 8 cidades do interior. Então, Andradas era uma dessas 8. Então, para você aguentar uma cidade ser apenas 8 de Minas Gerais, você tem que ter uma base, você tem que ter uma cultura, você tem que ter uma competência. Então, eu acho que... Aí você vai falar para mim, mas você falou que ninguém é substituível. Mas em termos de futebol, em termos de presidente, em termos de cidade pequena igual a nossa, é difícil aparecer um cara na cidade nossa que vá dedicar praticamente a sua vida a um time de futebol. Então, por isso que eu acho difícil, a não ser se você falar, o Cláudio Turati voltou com o futebol aí, tudo, eu acredito que vai ter um time na primeira divisão em breve. Entendeu? Só que 20 anos, 30 anos dedicado ao clube não é para qualquer um. Então, se você perguntar para mim, ô Dima, fulano... Agora, não adianta também você montar um time hoje, por exemplo, assim, vamos supor, a Unitri de Uberlândia, vamos fazer vamos fazer uma concorrência com Uberlândia. Aguentou 2, 3 anos, parou. Por quê? Porque não tem alguém ligado, alguém com amor ao time, entendeu? Por exemplo, Poços de Caldas, pelo amor de Deus, eu nem conheço, mas a Caldense tem uma estrutura de 70 e poucos anos, aí vem o Vulcão lá para fazer oposição à Caldense. Aguenta 2, 3 anos, mas não tem aquele vínculo, entendeu? Então eu acho que sem ter um vínculo numa cidade pequena igual a nossa, eu acho muito difícil ter um time de volta à primeira divisão. Ô, Tony. É o que aconteceu com o time de Passos aí, ó. O time acabou de acontecer, né, Tony? É. Ô, Tony, infelizmente o programa nosso está no finalzinho, em nome de Adilson Pachante, Rosa Maria Lopes e também. Então vamos finalizar o programa, Tony. A gente agradece você aí e faz aquele último comentário pro Di Conrad aí. Tony Marques, fera do rádio, sempre participando. É uma pena, porque o programa passa muito rápido, mas vou convidar ele de novo, viu, Tony? Pode convidar. Pode convidar, porque tem muito mais boas histórias para contar dele, do Rio Branco, de Andradas. E eu, neste momento, mais uma vez, é pedir para que Deus continue dando saúde pro Di, para a família dele, e com todas as dificuldades que ele relatou, e eu concordo, né, principalmente em clube do interior, né, financeiramente, hoje, o Araxá está classificado, está devendo 4 meses de salário para os seus jogadores. Então não é só voltar, né, tem muita coisa em cima disso. Mas cumprimentar o Di por essa história tão bonita, que pouco se vê, hein? E eu rodo aí, não vejo dirigentes do naipe de um Di, de um Cláudio Turati em equipes profissionais, viu, Dirceu? Verdade, a gente agradece você, viu, Tony? Grande abraço. Um abraço, Tony. Valeu, Di. Obrigado. Ô, Di, então nós vamos... É claro que a gente vai ter que convidar você para vir mais programas, né? Você vê que, olha, passou o programa, não vi, entendeu? E nós não conversamos, assim, não vou nem colocar porcentagem, eu acho que não chegou a atingir 0,0000001 do que a gente tem que perguntar para você, porque eu tenho certeza que você queria falar muito mais coisa. Mas a gente vai programar para você vir mais, com certeza, e já está convidado. Aí é só a gente marcar. Di, eu agradeço demais, eu sei que a audiência nossa foi lá em cima, e agradeço a tua participação aqui. Vamos já agendar para um próximo programa, Di. Alguma coisa que você deixou de comentar? Ainda temos mais 2 minutinhos, dá para você falar aí, Di. Eu queria só agradecer você, Chico, pelo convite, por esse momento que a gente passou aqui, porque falar de futebol a gente sente um orgulho muito grande. E eu falei muito, quando eu falo muito do presidente, mas o presidente, é lógico, tem uma diretoria, tem uns empregados que trabalham com a gente, não é só a gente que faz o futebol. Então o Rio Branco conseguiu nesses anos todos aí ter uma equipe competente, uma equipe boa, dentro da realidade nossa, né? Não adianta você querer comparar com o Cruzeiro, com o Atlético, mas a gente fazia o melhor dentro do que a gente tinha para fazer o nosso torcedor feliz. Eu acho que nós conseguimos, né, fazer uma equipe boa,
ter algum ano, já fomos vaiados aqui dentro de casa, perder um jogo aqui dentro de casa, fomos vaiados, mas também já fomos aplaudidos. Então futebol é isso, só que o futebol é uma somatória, né? Então eu vejo esses 20 anos aí uma somatória de mais fatores positivos do que fatores negativos. Eu só tenho que agradecer você, agradecer a paciência, agradecer a presença dos torcedores que sempre tiveram presente no estádio, né, no estádio Parque do Azulão para acompanhar o Rio Branco. Então foi criando um laço de amizade muito forte entre a torcida de Andradas e o Rio Branco. Graças a Deus nós conseguimos colocar o Rio Branco, o nome do Rio Branco, no mais alto patamar que a gente podia pensar e, consequentemente, a gente levou Andradas junto. Né? Andradas hoje é conhecido como a terra do Rio Branco. Beleza, a gente agradece o Toro de Conrad, esse coração grande desse gerente de futebol, essa pessoa que não pode falar do Rio Branco. A história do Rio Branco está marcado lá, o nome do Di Conrad, esse com certeza para o resto da vida. A gente agradece a presença dele e até o próximo programa, se Deus quiser, até amanhã com o Leozinho Graziano aqui falando a respeito do Campeonato Amador. Muito obrigado e até amanhã nesse mesmo horário, às 18h10, em nome de Adilson Pachante, Rosa Maria Valles e o Chuchuco Pimenta. Não esquecem, gente, sábado, baile Chuchuco Pimenta, anos 80, ingresso a R$20, antecipado 30 na hora lá. Compra o ingresso e ajuda o pessoal, vale a pena porque é um bailaço, gente.